Amém. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com esse grupo tão especial e essa reunião de homens. E eu acredito que nesses últimos dias Deus vai levantar homens como Ele nunca levantou antes. Eu creio que um avivamento virá na vida de homens. E que nós teremos homens mudados e transformados. Diferentes. Homens que o mundo nunca viu antes. Homens da verdade. Eu creio nisso. É uma alegria estar aqui com vocês. Quando recebi esse convite, daí o pastor Adilson me falou de uma reunião de homens, sabe? Eu não tive como dizer não. Não tem como, porque eu estou percebendo que Deus está chamando homens, que Deus quer fazer algo muito especial na vida de homens. E eu me alegrei em saber que tem um movimento como esse aqui, de homens de Deus que se levantam e que querem honrar o nome de Jesus. Amém? Gente, só contando aqui um pouquinho antes de falar aqui, falar um pouquinho de mim. Eu nasci no lar cristão. Meu pai foi um homem de Deus, faleceu agora, 9 de abril. E eu sempre digo que a mensagem que me fez abraçar o Evangelho e também o ministério, não foi a mensagem anunciada de um altar, de um púlpito, mas foi a mensagem que era anunciada a mim no dia a dia da vida dos meus pais. Eu sempre vi coerência entre o que eles ensinavam e o que eles viviam. E eu li a Bíblia, ou seja, quando eu comecei a aprender a ler, eu li a Bíblia, mas eu já li a Bíblia na vida dos meus pais. E meu pai foi uma referência para mim, não só para mim, ele foi meu pai biológico, espiritual, e ele foi um pai espiritual de muita gente. E eu louvo a Deus, enfim, pelo homem que meu pai foi. Então, eu venho de um lar abençoado, estruturado, e louvo a Deus por isso. Sou casado, em dezembro vou fazer 36 anos de casado, tenho um filho de 33 anos, uma filha de 30 anos, um neto que veio, filho da minha filha, de 2 anos e 7 meses. Meu filho agora, ele com a esposa dele estão esperando uma criança, vai vir uma menininha. E, enfim, um resumo um pouquinho da minha história aqui para vocês. E eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E um dia eu disse a Deus, e outras vezes eu repeti: Deus, faz o que o Senhor quiser com a minha vida. E eu louvo a Deus porque Deus tem sido fiel. E é uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero conversar com vocês hoje sobre chamado sacerdotal. Uma mensagem que Deus colocou no meu coração e que eu acredito que, de fato, é uma mensagem que eu preciso compartilhá-la em muitos lugares, e eu louvo a Deus por poder compartilhar hoje aqui. Eu gostaria de ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 27 a 30. Depois eu vou mencionar outros versículos. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, não sei qual é a versão que vocês usam aqui na aba, tá? Mas então, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 27, diz: E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença.
também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministraria diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honrarem, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Fecha os olhos, Pai. Lemos tua palavra e nós estamos aqui diante da tua palavra com honra, respeito, temor e tremor. Fala conosco por intermédio da tua palavra. Eu quero consagrar a vida de cada um, a mente de cada um ao Senhor. Pedir que o Senhor fale conosco de uma maneira muito especial. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, nós lemos aqui que essa palavra foi dada por meio de um profeta. Deus deu essa palavra por meio de um profeta ao sacerdote Eli. As Escrituras mostram que o sacerdócio de Eli foi um sacerdócio omisso, falho, com consequências nefastas para a família dele, e não só para a família dele, mas para toda a nação, para toda aquela sociedade. É sempre interessante nós refletirmos que no Antigo Testamento tinha uma tribo que era de Levi, que tinha sido escolhida como essa tribo sacerdotal, dos 12 filhos de Jacó. Um deles, Levi, Deus nomeou a de Levi, e eles seriam aqueles que exerceriam um sacerdócio mais objetivo, efetivo, que viabilizariam o culto a toda a nação de Israel. Eles cuidariam da estrutura do culto, eles estariam diante do Senhor, eles serviriam a Deus. Então, esses eram os levitas, e os levitas tinham, então, essa nomeação para serem sacerdotes. O Antigo Testamento era uma tribo. No Novo Testamento tudo muda. Vem Jesus, que é o sumo sacerdote, diz a Bíblia, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele não veio de Levi, e não há menção da genealogia de Melquisedeque, e Jesus veio da tribo de Judá, e aqui uma nova história começa. E Jesus vem, e ele vai começar a instituir o seu sacerdócio. Escolhe os seus discípulos, e discípulos de outras tribos, e não eram de Levi. Enfim, tudo vai mudando. E quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vemos que todos os cristãos são chamados ao sacerdócio. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vocês. E a epístola de Pedro é chamada de epístola universal, que foi escrita para todos os cristãos. Não que as outras não foram para todos os cristãos, mas tinha um direcionamento específico para uma determinada igreja, de acordo com aquelas necessidades, e nós aprendemos com elas e também são para nós. Mas a epístola de Pedro, na época, era vista como uma epístola universal para todos os cristãos. E o que é dito, o que o Espírito Santo fala por intermédio de Pedro? Ele está falando aqui, vocês, e vocês são todos os cristãos. Homens, mulheres, crianças, jovens, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real.
O sacerdócio agora é de todos os santos, é de todos os cristãos, não apenas e unicamente de uma tribo, mas de todos os cristãos. Todo cristão é convocado ao sacerdócio, ao exercício sacerdotal. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada um que está aqui nesse lugar, todos nós, somos chamados ao sacerdócio. Deus te chamou para ser um sacerdote. E nós podemos aprender sobre o sacerdócio, também olhando para o Antigo Testamento. Nós podemos aprender o que fazer e o que não fazer. Podemos aprender com os acertos e com os erros. E aqui nós vamos olhar para a vida de Eli, vamos tomar o exemplo de Eli e depois o exemplo de Samuel e analisar a nossa vida como sacerdotes. Analisar o sacerdócio do homem na sua casa, na sociedade atual, analisar o nosso sacerdócio e pensar um pouquinho sobre isso. Quando nós pensamos em Eli, nós vemos ali um sacerdócio sem posicionamento. Ele tinha um nome de sacerdote. E ele exerceu por 40 anos o sacerdócio. Ele liderou Israel. Na época não se tinha um rei. Ele liderava Israel. E ele não se posicionou como sacerdócio. Capítulo 2, versículo 22 a 24, diz assim: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhe perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que eu escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Está aqui o Eli, um sacerdote responsável pelo culto, e os seus filhos, família sacerdotal, começaram a exercer também um ofício sacerdotal, mas ele era o sumo sacerdote na época, ele tinha essa responsabilidade. Os filhos eram, então, herdeiros e já exerciam um sacerdócio, os ofícios sacerdotais, e daí esses caras, no seu ofício, eles começaram a se envolver com mulheres, e a se deitar com mulheres, junto à tenda do encontro. E eles, nas ofertas, também tomavam o que não era deles. E daí, o Eli, quando ouviu que a coisa esquentou mais, e não que ele possivelmente não soubesse, mas a coisa começou a ficar muito evidente no meio de Israel. E daí, ele, tendo aquela autoridade, vai falar lá com os seus filhos. E aqui nós vemos um homem sem posicionamento. Tinha uma função de autoridade, mas não exerceu a autoridade. Ele vem com os filhos com um discurso sem autoridade, um discurso vazio, que não mostrava o exercício da sua função como pai e como sumo sacerdote daquela época. Ele diz: olha, por que vocês fazem isso? Eu tenho ouvido falar essas coisas, o povo está dizendo, não é bom, meus filhos. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava
falando ali por desencargo de consciência. Mas essa fala dele não tem autoridade, não tem firmeza, não tem posicionamento. Ele não se posiciona. É uma fala covarde. Isso tudo veio desse sacerdócio sem posicionamento. Ele disse alguma coisinha, para não dizer que ele não disse nada. Sabia da sua função e não a cumpriu. E hoje, no nosso sacerdócio, no Novo Testamento, nós que somos chamados ao sacerdócio, e nós homens, somos chamados para isso. Você, casado ou solteiro, já é um sacerdote do Senhor por ser um cristão. Aquele que não tem uma família exerce o seu sacerdócio na sua área de influência. Eu vejo aqui alguns rostos novos, que bom, alguns meninos. Mas aqueles que já têm uma família, você casado, tem sua esposa, tem seus filhos. Ei, como é que está o nosso sacerdócio? Temos cumprido o nosso papel sacerdotal? Ou quem sabe o nosso sacerdócio tem sido omisso, como foi o de Davi? Há muitos homens que não têm se posicionado diante daquilo que o próprio Deus colocou sobre eles. E que não têm verdadeiramente se posicionado. Têm deixado muita coisa acontecer que poderia ser evitada. Nós vivemos em uma sociedade que vive um verdadeiro caos social, uma crise de valores, famílias destroçadas. E sabe quem são os maiores culpados? Não são as mulheres, são os homens. A culpa é nossa. A culpa é dos homens. Homens têm se omitido no seu papel. Às vezes até colocam uma reprovação verbal quanto aos filhos, mas quando se fala, não se tem autoridade nenhuma ali. Nós, como homens, e Deus nos colocou como cabeça da nossa família. Quando fala de cabeça, fala de liderança. E Deus instituiu uma hierarquia na família. O melhor exemplo de família que a gente tem é a Trindade Divina. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem um mais importante que o outro. Pai, Filho e Espírito Santo são igualmente importantes. Não tem um maior e um menor. Não. O que existe na Trindade Divina é uma hierarquia administrativa. E toda a organização e todo o organismo funciona a partir de uma hierarquia. Agora, não quer dizer que porque eu sou o cabeça, eu sou mais importante. Não, aqui não tem nada a ver com importância. A Bíblia diz que todos são iguais diante de Deus. No entanto, eu tenho uma responsabilidade maior. Eu não posso me omitir ao meu papel. Então, exercício sacerdotal. O homem tem a sua função, a mulher tem a sua função, o esposo tem, a esposa tem, o pai tem, a mulher tem, os filhos têm. Ei, mas a responsabilidade maior é nossa. E nós precisamos assumi-la. Não podemos nos omitir das nossas responsabilidades. O sacerdócio de Eli foi desastroso, tanto para a família como para a sociedade.
E ocorreu que, num tempo de guerra, Israel foi lutar contra os filisteus. E nessa luta, eles foram abatidos, eles foram, na primeira batalha da guerra, 4.000 deles foram mortos. Eles pensaram que iam, contudo, iam vencer. Não venceram. E daí recuaram. E daí eles disseram assim, olha, nós perdemos. O que será que aconteceu com Deus que não nos deu essa vitória? E daí alguém teve a ideia, olha, vamos trazer a arca do Senhor aqui para o campo de batalha, porque daí a arca vem, Deus vai estar aqui. E daí a gente vai vencer. E daí quem podia fazer esse trabalho todo eram os sacerdotes, Ofni, Finéias, filhos de Eli. Eli já era velho, não tinha como se movimentar. Então eles foram buscar a arca, os 2 filhos de Eli, e trouxeram para o campo de batalha, achando que isso lhes daria vitória. Sim, a arca tinha sua mensagem, tinha sua função, tinha o seu papel. No entanto, ela não era um objeto de magia que ela por si só fazia as coisas, tinha todo um contexto, e isso envolvia aqueles que carregavam a arca, os sacerdotes. E esses sacerdotes levaram a arca. E o problema não estava com a arca, mas estava com aqueles que a carregavam. Eles estavam vivendo de maneira dissoluta e imoral, também como resultado de um pai omisso. E assim que estavam vindo ali, e de repente, eles acham que a arca iria lhes dar a vitória na guerra. E eles são novamente derrotados. A arca é roubada. Esses filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles morrem na batalha. Nisso, um homem de Israel, que foge da guerra e que consegue voltar, ele chega então ao sacerdote omisso. Ele diz, Israel foi derrotado. Teus filhos morreram, e a arca do Senhor foi levada. Eli, que estava na cadeira, ele tomba, quebra o pescoço e morre. Nesse tempo, a esposa de Finéias estava grávida e estava dando à luz. Ela ouve falar isso. E o parto começa a ficar difícil. E ela percebe que vai morrer. Mas o filho vem nascendo. As parteiras estão ali. O filho nascendo. E ela percebe que vai morrer e ela ouviu que a arca foi tomada. E ela dá o nome desse filho de Icabode, que quer dizer, a arca do Senhor se foi. A glória do Senhor foi retirada. E ela morre. Quanta gente morreu. Quanta coisa morreu. Por quê? Não era para ser assim. Mas sabe onde isso tudo começou? Isso tudo começou em um sacerdócio omisso. E então a glória se foi de Israel. Icabode, a glória se foi. Não tinha mais glória por conta da ausência do sacerdócio, da omissão. Ofni e Finéias eram para ser aqueles que transportariam a glória. Mas essa glória se foi, ela foi tirada do meio do povo de Israel.
Gente, quando os homens não exercem o seu sacerdócio e se omitem, negligenciam o seu papel, não se posicionam, a família sofre. E quem sabe o que eu estou falando aqui é difícil de ouvir e é pesado. E talvez alguns homens estejam olhando para a sua vida e pensando, puxa vida, é isso que aconteceu com a minha história. É isso que está acontecendo. Mas se você está aqui, saiba que o nosso Deus repreende, corrige, castiga aquele que ama, aquele que tem por filho. Se Ele está te chamando a atenção, é porque Ele te ama. Deus é Deus de resgates, Deus é Deus de esperança, Deus é Deus de renovação. Deus não é o Deus da condenação para manter alguém na condenação. Deus é o Deus da conscientização, do alerta, da admoestação, porque ama e tem como objetivo restaurar, resgatar, fazer de novo. Mas isso vem a partir de uma consciência dos nossos pecados, consciência dos nossos erros. É preciso essa consciência, ela é necessária em tudo isso. Gente, hoje na nossa sociedade, mais de 40% dos filhos vivem em lares monoparentais, que tem ou só o pai ou só a mãe. Contudo, quem é que tem mais? Mãe. Desses 40%, mais de 80% desses lares, 85%, 90%, mais ou menos ali, são mães que estão ali. Lares em que os maridos abandonaram, que deixaram. Muita gente que está aqui hoje foi criado pela mãe só. Homens, no seu geral, na sociedade, nesses casos, eles têm se omitido. Deixa o filho, a filha com ela. Faz o filho e ignora. A gente fala aqui de um sacerdócio no contexto cristão, bíblico, neotestamentário. Mas eu quero dizer uma coisa para você, independente do homem que seja, tenha consciência disso ou não, há sim um sacerdócio sobre todo o homem, sobre todo o pai, sobre todo o esposo. E quando ele não é exercido, catástrofes acontecem. Quando homens não se posicionam, coisas terríveis acontecem dentro da sua casa, na sua família e na sociedade. O caos que se vive em nossa sociedade é resultado do que acontece dentro das famílias. E é dentro disso que eu afirmo que os maiores culpados da situação difícil da nossa sociedade são os homens. Sobre eles há uma responsabilidade maior. Por conta disso que trabalho com homens e ministério com homens precisa ser levantado e precisa ser valorizado. Porque essa posição que Deus deu aos homens é deles. Muitas vezes as mulheres, em função da omissão dos homens, elas vão, em um esforço sobre-humano, buscar suprir essa necessidade. E as mulheres de Deus clamam a Deus, Deus dá uma graça especial. Mas não era para ser assim. As coisas, por conta de joelho no chão dessas mulheres, as coisas acontecem, Deus é misericordioso, contanto é tudo tão mais pesado.
Como seria melhor e mais fácil se nós nos posicionássemos em nosso sacerdócio? Não nos omitíssemos quanto ao nosso sacerdócio. Quando isso acontece, homens omissos, homens ausentes, homens que deixam seus lares, ou alguns que até estão lá dentro, mas não cumprem o seu papel. Filhos que não têm a presença de um referencial masculino dentro de casa. Filhos que não receberam a atenção do pai, o toque físico do pai, o amor do pai, a palavra de afirmação do pai, a presença do pai. Muitos deles que não tiveram isso na casa deles vão procurar em algum outro homem, inconscientemente, em algum outro homem. Vão procurar suprir essa necessidade. E vão encontrar lá fora homens. Mas que não têm o objetivo de ajudá-los ou de ampará-los, mas de explorá-los. E daí, isso tudo gera crise de identidade. Nisso tudo o diabo trabalha. E começa esse processo de perversão. Dessa confusão de identidade. E então, vem o inferno com ideologia de gênero. E mais coisas tão ruins vão acontecendo, desestruturando identidade, consciência, quem eu sou. Ei, onde que começa isso? Onde que isso começou? Começou no sacerdócio omisso. De homens que não se posicionam. E aqui falando, nós homens cristãos. E quantas vezes eu ouvi? Ultimamente não estou ouvindo muito, porque eu estou falando muito sobre isso, acho que os caras estão com medo, sabe? Mas muito homem que dizia, não, em casa é minha mulher que ora. Daí eles diziam, não, você vai mais na igreja que eu, você conhece mais a Bíblia que eu, você ora mais que eu, então você cuida disso. Joga nas costas da esposa a cobertura espiritual da casa, a cobertura espiritual dos filhos. Quando alguém vai chamar para uma ação cultual na igreja, de alguma maneira, geralmente está lá o homem acomodado, quieto, achando que está cansado, assistindo TV, só vendo futebol. Vai você. E daí a mulher que tem que ficar lá enchendo as medidas do cara para ele tirar o traseiro do sofá e se mexer e fazer alguma coisa, cultuar a Deus. Não é para ser assim. Eu louvo a Deus por você que está aqui. Que bom que você saiu da sua casa. Deus nos chamou para a gente saber dessas coisas. Sabe por que Deus está nos falando coisas assim? Porque Ele quer que nós mudemos e que sejamos agentes de mudança. Agente de mudança. Chegou a hora de nós nos posicionarmos. E daí muitas vezes eu digo aos homens, olha, até pode ser que a tua mulher ore mais que você, até pode ser que ela conheça mais a Bíblia que você, mas a autoridade maior está sobre você. A mim e a você competem as iniciativas sacerdotais.
Porque sobre nós foi colocada essa liderança maior. Então, sobre nós recai esse papel. Sobre nós recai esse papel. Se nós não o cumprirmos, as coisas complicam. O sacerdócio omisso de Eli levou a família dele e a nação dele a uma grande desgraça. Eles morreram. Daí, Deus encontra em Samuel um sacerdócio diferente. Aquele menino, Samuel, filho de Ana, dedicado ao Senhor, colocado lá no templo. E daí vale ler ali o livro de 1 Samuel, que a gente está falando aqui. Capítulo 1. Diz, o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. O novo sacerdócio veio, sensível a Deus. No começo, Samuel não entendia muito. No meio da noite, ele ouviu Samuel, Samuel. Ele pensou que era Eli, foi lá, Eli, você me chamou? Ele disse, não, não te chamei, volta, vai dormir. Ele vai dormir, no meio da noite ele ouve. Samuel, Samuel, ele vai de novo para Eli, você me chamou? Não, não te chamei. Até que Eli entende, Deus está falando com esse menino. Deus não está falando comigo, está falando com ele. Deus não falava, já tinha falado com Eli, Eli não ouvia. Então Deus procurou quem tinha ouvidos. E lá estava o Samuel. Daí ele disse, Samuel, quando você ouviu de novo, diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aqui se levanta um novo sacerdócio. Um sacerdócio que ouve o que Deus diz. Um sacerdócio que ouve Deus. Deus chama a mim e a você para um sacerdócio comprometido e não omisso. Um sacerdócio que ouve a voz dele. Como que é esse sacerdócio que ouve a voz dele? O sacerdote que ouve a voz do Senhor é aquele que lê a Bíblia todo dia. Lê a Bíblia todo dia. Quando Deus, isso está lá em Deuteronômio, até naquela passagem, né, que diz, não colocarás sobre ti rei que não seja do teu povo e tudo mais. Né? Só que antes tem as orientações ao rei. O rei tinha que ter uma cópia do livro da lei. E a instrução é que ele lesse todo dia. O rei era um líder. Eu e você somos líderes nas nossas casas. Eu e você temos que ler o rolo, ler as escrituras, ler a palavra de Deus todo dia. Assim a gente ouve Deus. Nós lemos a Bíblia quando temos um método para ler, ok? Não é ficar lendo qualquer coisa de qualquer jeito. Não, leia a Bíblia. É Deus falando. O sacerdócio que Deus quer é o sacerdócio que ouve Deus. Que ouve Deus, que fala com Deus, ouve a Deus por meio das Escrituras, ouve a Deus na casa de Deus, quando ouve a palavra de Deus, que ouve a Deus quando está em oração e porque busca a orientação de Deus. Deus, o que eu faço? O que eu faço nessa situação do meu casamento? O que eu faço com meu filho, com a minha filha? O que eu faço? Estaria aos pés dele. Aqui, um novo sacerdócio se levantava, o de Samuel. Sacerdócio comprometido e que ouve Deus.
E Deus quer falar conosco. Deus quer falar aos homens, Deus quer falar a esses sacerdotes. Ele falou com Samuel. Samuel pôde perceber a sua voz. Samuel lidera Israel. Samuel é um sacerdote comprometido, que fala a verdade. Capítulo 7, terceiro versículo de 1 Samuel, diz assim: Samuel disse a toda a nação: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor, prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará dos filisteus. Ele dizia a verdade. Samuel exerceu assim o seu sacerdócio. Quando ele chegava ao fim do seu tempo, capítulo 12 de 1 Samuel, de 1 Samuel, terceiro e quarto versículo diz, Samuel dizendo: aqui estou. Se tomei um boi, ou um jumento de alguém, ou se explorei, ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: tu não nos explorastes, nem nos oprimistes, tu não tirastes coisa alguma das mãos de ninguém. Sabe o que é isso? É um sacerdote íntegro, que tem um discurso e que a vida é coerente com o discurso. Não é que o Samuel era alguém que não errava, que não pecava. Não. Mas a conduta da vida, quando alguém olhava para a vida de Samuel, podia ver uma conduta correta e íntegra. Sabe, não podemos ser omissos no nosso sacerdócio. Precisamos nos comprometer com ele. Exercer a autoridade sacerdotal, mas essa autoridade sacerdotal também está conectada a como nós vivemos, ao nosso testemunho. Eu falei aqui sobre a vida dos meus pais. E que o que me salvou, a mensagem que me salvou foi da vida deles. Eu via na vida do meu pai, todos os dias ele orando, junto com a minha mãe. Eles oravam por mim, oravam comigo. Nós tínhamos os tempos de oração na nossa casa. Meu pai nunca deixou de orar pela minha mãe, até nos últimos dias da vida da minha mãe. Minha mãe com 85 anos, com problemas de saúde, dores, tempos difíceis, nas madrugadas, meu pai junto com ela e orando. Junto com ela e orando. Meu pai morava no 6º andar, minha tia no 5º. Morávamos no mesmo condomínio, eu morava no outro bloco. E a minha tia dizia, no meio da madrugada, eu ouço o Eduardo orando pela Lia. Sabe o que é isso? É exercício do sacerdócio. Eu aprendi com meu pai a orar. Todos os dias eu oro pela minha esposa. A não ser que eu chego muito tarde, ela está dormindo, daí não oro. Oro, mas não vou acordá-la. Mas isso é padrão. Todos os dias nós oramos um pelo outro. Todos os dias oramos pelos nossos filhos. Isso é exercício sacerdotal.
quando nós exercemos o nosso sacerdócio. Sabe, haverá uma cobertura nas nossas casas. Sabe, nós vivemos num mundo que as coisas não são fáceis e que tem muita influência negativa. Mas quando a gente ora, a nossa casa é diferente. Quando a gente ora, a nossa casa é diferente. A atmosfera é diferente. Ontem e hoje, lá na minha casa, eu precisei receber um azulejista lá para fazer umas modificações. Nós não conhecíamos, foi uma indicação que foi indo e que chegou lá. Daí hoje, na hora que ele acabou o serviço, eu paguei. Daí eu conversei com ele sobre Jesus, se ele já tinha recebido Jesus, pedi para orar com ele, eu orei com ele. E daí ele disse, olha, eu gostei demais de trabalhar na tua casa. Gostei muito daqui. Sabe, quando há um exercício do sacerdócio, a atmosfera da casa é diferente. Eu quero dizer a você que Deus tem colocado autoridade sobre nós para mudar as circunstâncias e para mudar a atmosfera dos lugares onde nós estamos. Deus quer levantar homens que assumam o seu sacerdócio. Deus te trouxe aqui para dizer isso para você. Talvez alguém diga, eu já errei muito, já pisei muito na bola, será que tem esperança? Tem. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua casa. Deus quer mudar teus filhos. Se santificados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, no poder do Espírito, tomando a autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, eu quero dizer a você que nós vamos fazer o inferno bater em retirada da nossa casa. Nós vamos fazer o inferno bater em retirada. E nós teremos a autoridade e vamos ordenar que o inferno largue os nossos filhos. E os nossos filhos virão aos pés de Cristo. Aqueles filhos que estão longe, lá fora, nas drogas. As filhas que se perderam. Ei, em nome de Jesus, se nós assumirmos, nos posicionarmos em nosso sacerdócio, essa história vai mudar. Essa história vai mudar. Eu creio que o Espírito de Deus está falando. O Espírito de Deus se move aqui por meio da palavra de Deus. Fica em pé. A palavra de Deus diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus está chamando homens aqui a quebrantamento. Em primeiro lugar, quebrantamento. Em primeiro lugar, arrependimento. Em primeiro lugar, confissão. Nós temos que confessar as nossas omissões. Nós temos que confessar a Deus os nossos pecados, a nossa falta de integridade. Quem sabe anos isso esteja acontecendo. Quem sabe tenha muita coisa para a gente falar com Deus e para a gente confessar. Eu quero começar isso hoje com você. Fecha os teus olhos. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que amarraçou. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.
O Espírito de Deus está falando. Eu quero te convidar a um tempo de confissão agora, antes das outras orações. Vamos confessar a nossa omissão sacerdotal. Vamos confessar, quem sabe, a nossa falta de integridade. Confessar os nossos pecados, as nossas mentiras. Confessar, talvez, as imoralidades sexuais. Confessar a Deus a nossa falta de amor, a nossa falta de atenção, a falta de qualidade de tempo. Comece a falar com Deus lá onde você está. Que amarraçou. Espírito de Deus, tu estás aqui, continua movendo, continua quebrantando o Espírito Santo da graça. Vai falando com Deus, vai falando, vai se arrependendo, vai confessando os seus pecados. Queria estar. Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossa omissão como sacerdotes. Perdoa-nos, Espírito Santo. Perdoa-nos, Jesus, perdoa-nos, purifica-nos com teu sangue. Ajuda-nos, Espírito Santo. Deus, a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tua palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não há pecado que o sangue de Cristo não possa com ele. Deus, que cada pecado aqui confessado seja purificado pelo sangue de Cristo. E a tua palavra diz que dos nossos pecados o Senhor não lembra mais. Todo pecado confessado agora seja perdoado, purificado, em nome de Jesus. Que haja uma nova vida. Haja uma nova vida. Deus, aquele homem que está aqui já foi cheio do Espírito e caiu. Está aqui com o coração moído, quebrantado, arrependido, e está sem esperança. Mas o Senhor o trouxe aqui hoje à noite para dizer que o Senhor o ama, que o Senhor quer restaurá-lo, que há esperança, há perdão. Recebe o teu perdão agora, você que confessou. O perdão divino está liberado para você. O sangue de Cristo vem sobre todos os teus pecados e purifica a tua conduta, purifica a tua boca, purifica a tua sexualidade, purifica as tuas palavras. O Espírito de Deus vem sobre nós. O fogo do Espírito vem, assim como Isaías se conscientizou de que ele tinha lábios impuros, habitava num povo de impuros lábios. Quando ele reconhece isso, o anjo vem com uma brasa do altar e toca a boca dele, e ele é purificado. O Espírito de Deus quer purificar a nossa boca, a nossa vida e nos encher. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Há esperança, há perdão. Recebe o teu perdão agora. Toma posse do perdão. Não viva mais debaixo de condenação. Obrigado, Senhor, por confissões. Continua agindo, Espírito Santo. Continua com os teus olhos fechados ainda. Eu quero dizer mais uma coisa para você. Falamos de confissão a Deus. E talvez tenha uma segunda confissão que seja mais difícil. A Deus você confessa, mas há coisas que precisamos confessar a pessoas e pedir perdão.
Talvez você tenha que chegar em casa e pedir perdão à sua esposa. Por muitas coisas. Talvez por coisas que você disse, que você fez, coisas que você não fez. E pedir perdão a ela. Pedir perdão pela omissão do sacerdócio. Talvez pedir perdão aos filhos. Se você fizer isso, o Espírito de Deus vai fluir dentro da tua casa. Você vai levar a glória de Deus para dentro da tua casa. E o teu casamento não será mais o mesmo. A tua família não será mais a mesma. E você vai se unir com a sua família em oração. E a atmosfera da tua casa vai mudar. A tua vida profissional também vai mudar. A tua vida emocional vai mudar. Você vai ser um santo homem de Deus para a glória de Deus. Você vai transportar a glória de Deus. Você vai levar a arca em santidade. E daí sim o inimigo será derrotado. Ele não roubará a glória. Coloca as mãos abertas. Consagre-se ao Senhor. E diga: Senhor, eu quero exercer o meu sacerdócio. Eu quero exercer o meu sacerdócio. Eu não quero ser omisso no meu sacerdócio. Onde o Senhor me colocar, eu quero exercer o meu sacerdócio. Consagre-se ao Senhor. Diga isso para Deus. Deus, olha agora a oração dos teus filhos. Olha a oração dos teus filhos. A oração de consagração. Eles estão se consagrando para serem sacerdotes do Senhor. Sacerdotes do Senhor onde quer que eles forem. Sacerdotes do Senhor na casa deles. Com aqueles que são casados com a esposa deles. Aqueles que vão se casar, assim o serão. Que haja um sacerdócio, um exercício do sacerdócio. Que os pais ministrem aos filhos. Ministrem a consagração. A consagração. Consagração, recebe a consagração. São teus. Levanta as tuas mãos para o alto agora. Levanta as mãos para o alto e diga: Senhor, eu quero mais da tua graça, eu quero mais da tua unção, eu quero mais do teu poder. Me enche do teu Espírito Santo. Comece a clamar a Deus agora e a pedir mais do Senhor, do poder do Espírito Santo para a tua vida agora. Deus agora vem, enche cada homem aqui, enche cada homem, ou do Espírito da Santidade, do Espírito Santo, ou enche-os de grande autoridade espiritual agora, em nome de Jesus, que todo jugo seja despedaçado, por causa da unção agora, que todo espírito maligno bata em retirada, e venha o Espírito Santo agora, e encha cada homem, encha cada pessoa, que amarraçou, vem Espírito da graça agora, toma a vida de cada um, batiza com o Espírito Santo, Deus, batiza agora, fortalece, purifica, santifica, Senhor, que haja exercício da autoridade, Pai, que em nome de Jesus venha ousadia, venha coragem, que a covardia bata em retirada, que em nome de Jesus, vem com teu poder, muda a vida de homens aqui, muda a vida deles, muda a vida de cada um. Senhor, opera, aqueles que estão enfermos, doentes, sejam curados agora, aqueles que estão debaixo de opressão, sejam livres e libertos agora, em nome de Jesus. Enche-os, derrama o teu óleo, aleluia. Com os teus olhos fechados ainda. Com os teus olhos fechados. Alguém aqui que ainda não orou entregando sua vida a Jesus e gostaria de fazer isso hoje?
Você quer entregar tua vida a Jesus? Você quer receber Jesus como teu Salvador, teu Senhor? Você nunca fez isso, ou não lembra de ter feito, ou quem sabe já fez, deixou Jesus e precisa de uma reconciliação. Alguém que quer orar hoje, entregando sua vida a Jesus ou se reconciliando com Jesus? Se alguém, levante a mão. Levanta a mão bem alto, se tem alguém. Deus abençoe você. Mais alguém, levante a mão. Mais alguém quer entregar a vida a Jesus ou se reconciliar com Ele? Levante a mão. Você que levantou a mão, vem aqui para frente, por favor, vem aqui para frente. Vou pedir que você venha aqui na frente. Mais alguém que entregou sua vida a Jesus, se reconciliando com Jesus, vem aqui à frente, por favor. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, mais alguém, vem para cá, vem para cá. Mas alguém quer entregar sua vida a Jesus, quer receber Jesus como seu Salvador, seu Senhor, vem aqui para frente. Amém. Eu vou pedir que você também venha aqui para frente. Vem aqui para frente. Você que está aqui na frente, diga comigo: Senhor Jesus, nesse momento, abro meu coração a Ti, Te recebo em minha vida como meu Salvador, meu Senhor. Me reconcilio contigo. Que a minha vida não seja mais a mesma. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Pai, seja o teu nome louvado. Que o novo nascimento aconteça. Que uma nova vida flua. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Você está livre. Livre para uma nova caminhada, livre para uma nova vida, livre para uma reconstrução de vida. Grandes coisas o Senhor fará por você, e você se alegrará no Senhor. Tua vida será testemunho para muitos. Você vai experimentar da glória do Senhor e da intimidade do Senhor. Você será um santo homem de Deus para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, Senhor, nós te louvamos. Aplaude Jesus e glorifique o nome dEle. Aplaude Jesus e exalte o nome dEle. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu vou pedir para você sentar um pouquinho só. Compartilhando com homens aqui, tá? Eu gostaria de falar aqui para vocês de um livro, tá? O nome do livro é Trajetória, tá? Então tem as flechinhas aqui no nome, e as flechinhas elas vão apontar para o J, que nós sabemos o que quer dizer esse J. É uma pessoa, a pessoa de Jesus. E esse aqui é um material que, enfim, você pode comprar, ler, mas qual que é o objetivo maior dele? Certo? Esse aqui é um recurso para grupos pequenos de homens, de células de homens. Tá? Então, se você, lógico, dentro da estrutura da tua igreja, de acordo com a orientação que Deus tem dado, no caso da igreja local, você pode fazer um grupo, uma célula com homens. Quando a gente está aqui reunido em homens, sabe, homens se reúnem em tantos lugares para fazer tantas coisas. E quando eles se reúnem, muita coisa rola. Pode ser coisa ruim ou coisa boa. Mas quando homens se reúnem em torno de assuntos saudáveis, muita coisa boa acontece. Esse aqui é um material, então, fácil, didático. Ele usa como elemento o carro. Tem um aqui que é o volante.
fala de direção, direção da vida. E vai ter aqui o volante. Certo? Vai falar sobre o volante conectado a uma passagem da Bíblia que fala sobre direção. Tem todo um roteirinho de como você conduzir aqui a reunião. E esse aqui é material, certo? Tanto para homens que já conhecem Jesus, como homens que não conhecem nada de Jesus. Tá? Então, está aqui o Júnior, onde está você? Isso está do pastor Júnior, tá? Se você quiser comprar, ninguém ganha um centavo com isso. Eu não ganho um centavo. Não fui eu ajudei a escrever esse material, não fui só eu, outros homens ajudaram. Certo? Então, sabe, não se tem interesse de ganhar dinheiro nenhum nisso. Tá? Daí tem o Instituto da Palavra, que investe em missões. E dentro disso está o movimento Homens da Verdade. Homens que querem se comprometer com a verdade. Homens da verdade. Da verdade da palavra de Deus. Jesus é a verdade. Então, está R$15. Gente, um material de primeira. Excelente. Tá? Então, se você quiser, você compra ali com o Júnior. Tá? Você pode pagar no cartão, né? Outras maneiras. Então, não tem aqui o nome de uma denominação, certo? Não tem o nome de uma igreja, certo? E é um material, certo? Você pode comprar, se quiser adquirir mais depois. Então, é uma maneira de você compartilhar o Evangelho e exercer o teu sacerdócio. Amém? Gente, foi bom demais estar aqui com vocês. Que Deus abençoe essa igreja, pastora Dilson. Que Deus dê muita graça. Deus abençoe cada homem que está aqui, os pastores que aqui estão, né? Enfim, cada igreja representada aqui. Que Deus abençoe a todos. E muito obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe. Pastora Dilson.